a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia, né? Maravilhoso Senhor nos concede para nós meditarmos em sua palavra, que está lá em Marcos 6, dos versículos 14 a 29. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: este é João, que eu mandei degolar. Ressuscitou dos mortos. Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo, manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo. Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade e ouvia. E chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia de seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias, e dançou e agradou a Herodes, e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E, entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E, enviando logo o rei ao executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram num sepulcro. E a palavra do Senhor vem nos contar, né, meus irmãos, sobre o que aconteceu, né, o que procedeu na vida de João. A palavra do Senhor nos diz, né, que João Batista, ele era um dos discípulos de Jesus, né, era o que realizava os batismos no Espírito Santo, né, daqueles que se convertiam e aceitavam Jesus como seu suficiente salvador, né, daqueles que, né, realmente tinham o desejo de tornar-se nova criatura, né, morrer para o mundo e nascer de novo para Deus, né. E João Batista, ele era muito usado nas mãos de Deus, né, ele era um instrumento do Senhor, porque ele levava uma vida reta, né, na santificação, na obediência ao Senhor, né, andava nos seus preceitos. Porém, a palavra do Senhor ela nos traz, né, que por conta da sua retidão, ele não estava de acordo, né, com Herodes, né, porque ele se casou com a mulher do seu irmão, né, e a mulher, ela chamava Herodias, né, e ela desejava muito a sua morte, né, a morte de João Batista, por conta que ele não era de acordo, né, com o que havia acontecido, né, por ela ter sido esposa do irmão de Herodes, né, e ele ter tomado-a como esposa, né, e porque João, ele via que aquilo não podia ser feito, porque ele era um homem santo temente ao Senhor, né? Ele tinha discernimento e orientação do que era certo e o que era errado, né? E ali, em certo dia, né, no aniversário de Herodes, a filha, né, de Herodias, ela dançava ali naquele momento, e ali, né, o rei, ele se agradou muito do que estava acontecendo e pediu para ela que ela podia fazer o desejo que ela quisesse, né? Se ele quisesse seu reino, ele até daria a ela, né? E ali ela, né, na dúvida, ela perguntou para sua mãe, né, que é Herodias, o que é que ela poderia pedir ao rei, né? E como Herodias já estava, né, querendo muito que João morresse, e ela sabia que não podia fazer porque Herodes o protegia, né? Então ela pediu que a menina, né, a filha dela pedisse para ele a cabeça de João. E ali até que ele se entristeceu porque ele não queria que acontecesse nada com ele, né? Porém, como ele já tinha prometido ali, né, na presença daqueles que estavam, né, naquela mesa, naquele banquete, ele teve que ceder, né, ao que ela pediu. E aconteceu isso, né? Então ele pediu, né, ordenou que seus soldados fossem, né, que a palavra dos executores, né, que eles fossem e trouxessem, né, a cabeça de João e que ele fosse degolado. E é isso que aconteceu, né? E aí, né, após isso, os discípulos, né, eles ficaram sabendo do acontecimento, né, juntamente com Jesus. Então eles tomaram o corpo de João e levaram para o sepulcro. E isso nos traz, né, meu querido irmão, minha querida irmã,
né, que por mais que tenha sido trágico a forma com que João Batista ele foi morto, né, que isso mostra para nós, né, a obediência que ele tinha, o temor ao Senhor, a Deus que ele tinha, né, porque ali, mesmo diante do que estava acontecendo, né, sobre ele ter sido encarcerado, preso, né, que acreditou que com certeza ele deve ter sido maltratado, ele foi judiado, humilhado. Imagina só, meu irmão, minha irmã, o que ele deve ter passado, né? Porque mesmo assim, né, de tudo que ele passou, muita humilhação, sofrimento, e mesmo assim ele permaneceu de pé, firme na sua fé e na confiança no Senhor. Porque naquela época, né, com certeza era muito pior que hoje. Aquelas prisões, aqueles buracos, né? Deveria ser um lugar horrível. Certo? Era no fundo de, né, uma construção, uma coisa. Então, com certeza deveria ser tenebroso lá, né? E ali, né, olha o ensino, né? E exemplo de fé que ele nos dá, de esperança em Deus, né? Que ali podia muito bem se deixar desanimar, né? Era para ele até esmorecer na fé, né? Pois vendo aquele cenário onde, por mais que ele fosse obediente, que ele fizesse tudo, né, que agradasse ao Senhor, ele estava ali naquela prisão. Não, meus irmãos, ele se manteve firme, ele não deixou sua fé abalar, né? Ele não murmurou, ele não perdeu sua confiança, porque eu te pergunto, porque ele sabia, né, de onde viria a sua salvação, de onde viria o seu socorro, né? E em quem ele podia confiar e o que esperava ele. O que era? Era a vida eterna, na glória eterna. E é isso, né, meus irmãos, que nós tiramos de ensino e é o que nós devemos pensar. Devemos pensar o que devemos ser, meus irmãos, confiantes e tementes ao Senhor. Nós precisamos nos lembrar de quem nós somos, porque somos filhos de Deus e é para onde Deus está que nós temos que ter o objetivo de ir, de voltar para a casa dele, né? Assim como João Batista, nós possamos, né, e pensamos que por mais que ele pensou que ele foi maltratado, que ele foi degolado, né? Ele teve uma morte terrível, uma morte dolorosa, imagina o que ele não passou, né? Mas ele pensou na sua alma, né? Aonde ele estaria depois que tudo aquilo acontecesse. Porque o corpo, a matéria, aqui, né? Tudo é usado emprestado, né? Aqui nada é da gente. E aqui tudo aqui vai ficar, né? Tudo é emprestado aqui nessa terra. Tudo que está aqui vai ficar, porque tudo aqui que era pó, vai se tornar pó novamente, né? Porque daqui nós não levamos nem sequer um fio de cabelo, nós podemos levar, não levamos nada. Então, tudo aqui é emprestado, tudo aqui é uma matéria, né? E o maior valor que nós devemos dar é na nossa alma, na nossa salvação, que é algo eterno que nunca vai se acabar, né? E você, meu irmão, né? E se você está cuidando dessa alma que você tem, está zelando por ela, está enchendo ela do Espírito Santo para moldá-la, está protegendo das coisas mundanas, ilícitas e pecaminosas? E lembra sempre disso, meu irmão, minha irmã, que o diabo, ele está atrás de almas para ceifar e levar com ele, né? Porque ele veio isso não para destruir, fazer com que nós percamos a nossa salvação, roubar como um ladrão a nossa alma. Por isso, meu querido, minha querida irmã, cuide bem dela, cuide da sua alma como a coisa mais preciosa que você tem, como um tesouro, né? Com zelo, como se fosse uma joia preciosa, né? Enchendo ela com a sua palavra, com a palavra do Senhor, com justiça, né? Do Espírito Santo, para que você ande em comunhão com o Senhor, né? Para que no dia em que Deus pedir a sua alma, ela esteja pronta para subir com Ele. Porque a palavra do Senhor nos diz, né, que o Senhor, ele vem buscar um povo santo, lavado e remido. Porque você, meu querido irmão, minha querida irmã, você não sabe o dia que o Senhor vai vir, né? Então pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, pode ser semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser o ano que vem, daqui 10 anos, 20 anos, a gente não sabe, né? E que nós possamos, né, então nos preparar, nos santificar, ser obedientes na palavra do Senhor, né? Para que nós não estejamos e que nós não sejamos pegos de surpresa, né, naquele dia que o Senhor voltar, mas que nós estejamos prontos para subir com o nosso Jesus, com o nosso Salvador, né? Para morar com Ele na glória eterna. Então, lembra sempre disso, meu querido irmão, minha querida irmã, né? Que a porta do céu, ela é apertada e o caminho que leva para o céu, ele é estreito. E assim como a palavra do Senhor nos diz, que são poucos os que entram por ele.
né? Que nós sejamos esse povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, né? Como a palavra nos fala, né? Que andemos no caminho estreito, para que nós possamos entrar nessa porta estreita também, que é o céu. Amém, meu querido, minha querida, né? Que nós sejamos estes, né? Que andam no caminho estreito, que são obedientes à palavra, né? E que nós estejamos firmes, pensando sempre, conforme a palavra do Senhor também nos diz, nas coisas do alto. Porque aqui tudo é passageiro, nada vai ficar, que nós possamos, né? Sempre pensar na nossa vida eterna, o que Deus tem preparado para nós. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família, hoje e sempre.